Muito boa noite a toda a família Contrevida, a todos desde Amadora, a Gualva, Valdelobos, Rio de Moro. Espero que estejam todos bem de saúde neste tempo de isolamento e afastamento social, mas que possamos estar animados com Deus e animados uns com os outros. Quero agradecer imenso a todos os irmãos que têm participado nos devocionais. Tem sido um tempo muito proveitoso podermos ouvir palavras de ânimo, de encorajamento de cada um de vocês. Tenho sido muito abençoado e espero que nesta noite, mais uma vez, possamos ser alimentados, desafiados e abençoados pela palavra de Deus. Nós estamos a estudar a carta de Tiago, esta é a parte 4. Vamos iniciar o capítulo 2. Tem sido para mim muito abençoador ter que estudar e preparar a carta para vos entregar e tenho sido mesmo muito abençoado. Então, recordando, o tema principal da carta de Tiago é uma fé genuína produz obras genuínas. Esta é o tema principal da carta de Tiago. Uma fé genuína produz obras genuínas. E nós vimos já que havia principais divisões da carta de Tiago. 4 divisões principais. São elas: fé genuína produz genuína segurança, e nós já vimos isso nas 3 sessões anteriores. A segunda é uma fé genuína produz genuíno amor, e vamos começar a ver hoje esta secção. Terceira secção: fé genuína produz genuína humildade. E, em quarto lugar, fé genuína produz genuína paciência. Já concluímos a primeira divisão da carta de Tiago, e quem nos acompanha ainda não teve a oportunidade para ver na nossa página do Facebook, poderá encontrar estas 3 sessões anteriores para poder estar por dentro daquilo que estamos a falar da carta de Tiago. E esta fé genuína que produz uma genuína segurança, nestas últimas 3 secções, nós vimos que esta fé é revelada na forma como lidamos com as provações, como lidamos com as tentações e como lidamos com a palavra de Deus. Com uma fé genuína, que irá produzir uma genuína segurança, passamos as provações, superamos os testes, vencemos as tentações e estamos prontos a ouvir a palavra de Deus, sendo praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Estas são as razões porque temos uma segurança inabalável no meio das circunstâncias mais adversas, como aquelas que nós estamos a viver. A fé genuína não apenas produz uma genuína segurança, mas uma fé genuína vai produzir também um genuíno amor. E essa é a segunda secção da carta de Tiago que iremos ver hoje. Uma fé genuína produz um genuíno amor. Por causa do tempo, eu não vou fazer já a leitura dos versículos que gostaria de ler convosco hoje. Vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 2 até ao versículo 13. Mas esta secção, que é uma secção grande, a fé genuína produz um genuíno amor, vai de Tiago capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 12. Então, a grande questão do livro de Tiago é que se acreditas como deves, porque não vives como não deves. A grande questão é, se tu acreditas como deves, porque é que não estás a viver dessa forma? Porque é que não vivemos da forma como acreditamos? Essa é a grande questão do capítulo 2 que Tiago traz para nós. Quando pensamos nos atributos de Deus, pensamos em santidade, justiça, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, soberania, graça, amor, misericórdia, fidelidade, bondade, etc. Tantos atributos de Deus. Mas há um atributo que se fala pouco em relação a Deus, que é a sua imparcialidade. Deus é absolutamente imparcial para com a humanidade. Mais uma vez, este atributo de Deus difere-o dos homens, que têm uma tendência, uma inclinação para serem parciais. Temos a tendência de catalogar os homens em categorias, raças, condição social, aparência, o que vestem, como vestem, se são ricos ou pobres, a que tipo de casa têm, e isso leva-nos muitas vezes a
a sermos parciais, a tratarmos com parcialidade. Mas todas estas coisas são um não assunto para Deus. Nada destas coisas tem importância para Deus no que diz respeito à avaliação do ser humano. Deus não age com parcialidade e quer que os seus filhos vivam da mesma forma, não sendo parciais na forma de lidar com os outros. Veja o que diz a palavra de Deus. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Deuteronômio 1:17. A imparcialidade é revelada na forma como amamos e auxiliamos os outros. João diz-nos: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. 1 João capítulo 3, versículo 16 a 19. Nesta secção da carta de Tiago, a imparcialidade é mais um teste à nossa fé genuína. Como já vimos, o primeiro teste é como lidamos com as provações que vêm à nossa vida. O segundo teste é como lidamos com as tentações. E o terceiro teste é como lidamos e reagimos para com a palavra de Deus. E o quarto teste, que inicia no capítulo 2, é como lidamos com a imparcialidade. Tiago vai-nos falar da imparcialidade de 5 formas diferentes. E são essas 5 formas que eu gostaria de ver convosco nesta noite. Primeiro, Tiago vai falar de imparcialidade desta forma. O princípio, versículo 1. A ilustração, versículo 2 ao versículo 4. A incoerência, versículo 5 ao versículo 7. A transgressão, versículo 8 ao versículo 11. E o desafio final que o Tiago nos deixa do versículo 12 ao versículo 13. Então comecemos pelo princípio. Tiago 2:1 diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Tiago está a falar para aqueles que creem em Jesus, que nasceram de novo, aqueles em quem o amor de Deus fora derramado. A questão para Tiago não era no que eles acreditavam ou em quem confiavam, pois a teologia deles até estava certa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, era neste Jesus que eles acreditavam, em quem confiavam. Eles faziam parte da família de Deus. É para esses que Tiago está a escrever. O problema é que a atitude que acompanhava a fé não condizia. A grande questão do livro de Tiago é que se acreditas como deves, porque vives como não deves. Por outras palavras, Tiago diz-nos que ter fé em Jesus Cristo e fazer distinção de pessoas, tratando-as com parcialidade, é uma incoerência e uma contradição. A parcialidade no tratar com os outros é incompatível com uma fé genuína, pois a fé genuína produz um genuíno amor. E um genuíno amor não trata com parcialidade, não faz distinção de pessoas, não faz acessão de pessoas. Tratar com favoritismo implica a ideia de julgar pela aparência, dando especial favor ou respeitando mais devido à aparência do outro. É uma avaliação, um julgamento baseado não nos méritos, no caráter do outro, mas num julgamento muito superficial, apenas e só pela aparência. E como todos sabemos, as aparências iludem e muito. O termo grego traduzido por acessão comunica a ideia de receber o rosto. Isto significa que se vê o aspecto exterior da pessoa, o rosto, e concluímos o seu aspecto exterior e concluímos que isso revela a pessoa real. O termo usado em Atos 10:34 em relação a Deus que não faz acessão de pessoas, porque Deus não julga pela aparência, não julga pelo rosto, mas pelo conteúdo do coração. É assim que Deus faz connosco. É assim que Deus lida connosco. Deus não lida pela nossa aparência exterior, Deus lida pelo conteúdo do nosso coração, do nosso interior. E damos graças a Deus por isso. Tal como Deus,
os cristãos são chamados a desenvolver e a refletir essa mesma atitude nas suas vidas. Durante o seu ministério, Jesus foi totalmente imparcial. Nunca tratou ninguém de forma parcial ou com favoritismos. Tratava todos de igual forma, amigos e inimigos, ricos e pobres, mulheres santas e prostitutas, sumos sacerdotes ou simples adoradores, bonitos e feios, educados ou malcriados, religiosos ou não, cidadãos exemplares ou criminosos. A principal preocupação de Jesus era e continua a ser a condição da alma do ser humano. Jesus imparcialmente chama a si todos os homens, sejam eles ricos ou pobres, bons ou maus, religiosos ou não, judeus ou gentios. É simplesmente impensável que, como igreja, tratemos de forma parcial aqueles que são de uma etnia diferente, condição social diferente, religião diferente. Todos são bem-vindos à comunhão, todos são convidados a colocar a sua fé em Jesus, sendo todos, por causa disso, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todos são bem-vindos à casa do Pai. E este é o assunto do versículo 1. Imparcialidade. Deus é imparcial e não é admissível que nós lidemos e tratemos com os outros com parcialidade, fazendo acessão de pessoas. Mas agora Tiago vai um pouco mais à frente e vai mostrar a ilustração daquilo que está a dizer. E a ilustração é o segundo aspecto, a segunda forma como Tiago vai falar da imparcialidade. E diz assim, o versículo 2 ao versículo 4. Suponham que na vossa reunião entra um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entra um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, fica em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago capítulo 2, versículo 2 a 4. Tiago é um mestre das ilustrações. Tiago não transmite apenas uma ordem, conta uma história para que os seus ouvintes possam relacionar-se com ela. A ilustração consiste em dois homens que entram para o lugar da adoração. Um vestido de vestes suntuosas, joias caras. Esta maneira de vestir no Médio Oriente era sinal, mais do que riqueza, era sinal de influência, era sinal de poder. Alguma coisa de muito estranho soava aos ouvidos dos leitores de Tiago, porque naquele tempo os cristãos eram levados às sinagogas dos ricos e poderosos para serem interrogados e julgados. Não era nada usual alguém rico entrar na sinagoga onde os cristãos se reuniam. Tendo agarrado a atenção dos seus leitores com esta ilustração invulgar, Tiago apresenta o segundo personagem da ilustração, um homem pobre, andrajoso, com roupas velhas, que entra na sinagoga sem roupas finas, sem joias caras, sem influência sobre ninguém. Esta é a figura não do homem normal que por curiosidade vai à sinagoga, mas alguém extremamente pobre, tal como o outro seria extremamente rico. É esta diferença abismal que Tiago traz com a sua ilustração. Estes dois personagens deixam o recepcionista com uma decisão a tomar e sem muito tempo para pensar. Regra geral, é nestas alturas em que temos decisões importantes a tomar e pouco tempo para pensar que se manifesta o nosso verdadeiro caráter. Na ilustração de Tiago, o recepcionista fica ofuscado pelo luxo do homem rico. Versículo 3. E dá ao homem rico um tratamento vil. Assenta-te aqui no lugar de honra, e enquanto o rico é sentado nos lugares de honra, não há sequer lugar para o pobre. O mesmo é dizer ao pobre, olha, sai daqui, não és bem-vindo aqui, não dá muito jeito de estares aqui. A ilustração de Tiago não é nem acerca do homem rico, nem é acerca do homem pobre. A ilustração de Tiago é acerca daquele que avaliou o rico como sendo melhor que o pobre. Não há nada de errado em ser rico e não há nada de errado em ser pobre. Mais uma vez, o que está em causa é a parcialidade com que se trata os outros. O grande desafio de Tiago à igreja é: não façam discriminação. A única discriminação possível que a Bíblia nos ensina é considerar os outros superiores a nós mesmos. Ao fazer discriminação,
fazemos julgamentos com critérios errados. A aparência, seja ela do que for, rico ou pobre, religioso ou não, ilude. Tratar os outros pela sua aparência é tratá-los com superficialidade, não é tratá-los com amor. Tratar os outros pela sua aparência é tratar os outros com motivos errados. Não nos esqueçamos que as aparências iludem e iludem muito. Este exemplo de Tiago que Tiago nos dá é completamente contrário ao que é esperado por aqueles que têm uma fé genuína que produz um genuíno amor. Ser rico não é pecado, desde que a sua riqueza tenha sido alcançada por meios legítimos e justos. Nem tampouco ser pobre é pecado. Ricos e pobres são iguais aos olhos de Deus e deveriam ser iguais aos nossos olhos também. Tratar os outros pela sua condição social é tratar os outros visando o que se pode receber e não o que se pode dar. É uma questão de puro interesse que nada tem a ver com o amor genuíno. Uma fé genuína produz um genuíno amor. Quem não ama trata pela aparência da riqueza ou falta dela, trata, cuida, recebe, auxilia, seja quem for, porque não está a tratar pela aparência. É uma questão de amor, de cuidado para com aquele que está em necessidade. Porque esse amor genuíno de Deus está derramado nos nossos corações e dos nossos corações esse amor deve ser derramado para com os outros. É tão bonita esta frase. O amor de Deus está derramado nos nossos corações e dos nossos corações esse amor deve ser derramado para com os outros. Ou seja, a forma como Deus nos amou a nós é a forma como nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta. Em terceiro lugar, Tiago vai falar-nos acerca da incoerência e o texto continua a esclarecer o foco de Tiago. Versículo 5 ao versículo 7 diz assim: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome sobre vocês foi invocado? Tiago 2, versículo 5 ao versículo 7. Aqui, Tiago explica porque o preconceito, a parcialidade ou a discriminação não são de todo compatíveis com o cristianismo. Nesta secção, Tiago aponta a incoerência entre o caráter de Deus e a atitude dos que se dizem crentes e desrespeitam e não auxiliam os mais vulneráveis. Tiago começa com a expressão meus amados irmãos. Interessante, não é? Tiago fala tanto ao coração como à mente. Tiago preocupa-se com a verdade, mas preocupa-se também com os afetos. Estas duas coisas devem acompanhar sempre aqueles que têm uma fé genuína. A verdade por um lado, o amor por outro. E é desta forma que Paulo ensina a igreja. Segui a verdade em amor. Efésios 4,15. Tiago não está interessado em apontar o erro de alguns da igreja. Tiago está interessado em edificar bem toda a igreja. Esse é o coração do pastor e é dessa forma que nós nos preocupamos com a família Encontro-Vida. Não é apontar o erro de alguns, é edificar bem toda a igreja, porque uma igreja bem edificada, bem sólida, bem estruturada, é uma igreja que dá glória e honra ao nome de Jesus. Ser parcial com os ricos e virar as costas aos pobres, aos necessitados, aos vulneráveis, não corresponde, não pode corresponder ao caráter de Deus ou à sua vontade. Agir desta forma, diz Tiago, é incoerente por duas razões principais. Primeiro, Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus. Segundo, os ricos que são tratados de forma parcial ou favorável são eles que oprimem os crentes, arrastam-nos para os tribunais, difamando o nome de Jesus. Era isto que estava a acontecer nos dias de Tiago. Era esta a forma como os ricos agiam para com os crentes. Eles tinham influência, tinham poder e arrastavam os crentes, tratavam mal os crentes, oprimiam os crentes e difamavam o nome de Jesus. Maior incoerência que esta
é impossível. Quando alguém diz ter fé em Jesus e despreza os necessitados, despreza aqueles que Deus escolheu, quando alguém diz ter fé em Deus e trata de forma parcial os ricos, está a tomar partido daqueles que oprimem e maltratam. Deus escolhe os pobres e Tiago está a falar aliás, Tiago não está a falar dos pobres de espírito. Tiago está a falar dos pobres financeiramente falando. Os pobres no tempo da igreja primitiva eram considerados inferiores aos ricos. Mas em toda a história da redenção do homem, e isto leva-nos a dar graças a Deus, em toda a história da redenção do homem, Deus sempre manifestou uma especial preocupação para com os mais necessitados. E essa é a razão porque nós alcançámos a graça de Deus. Estávamos em grande necessidade e Deus olhou para nós, Deus lembrou-se de nós e Deus teve cuidado de nós porque nos amou de forma gloriosa. Alguns exemplos que a Bíblia nos apresenta. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Salmos 41:1. Da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Salmo 68:10. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberta os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Salmo 72:4. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Provérbios 17:5. Por outras palavras, se cuidarmos dos pobres, Deus cuidará de nós, porque estamos a revelar o seu coração. Porque nascemos de novo e temos a nova natureza de Deus em nós, devemos refletir o amor de Deus por aqueles que vivem em necessidades. E estamos a viver um tempo em que podemos pôr em prática isto. Há uma série de gente a passar dificuldades. Se calhar alguém muito próximo no seu prédio, seu vizinho, amigo. Não feche o seu coração. Abra o seu coração para auxiliar aqueles que estão em necessidade. Tiago diz-nos que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. Deus promete que os pobres podem nunca vir a ser ricos financeiramente falando, mas podem ser ricos em fé. E eu estou a falar, de certeza, para uma série de gente que não é rica, não tem mal nenhum. Eu não estou a falar de haver algo errado em quem é rico, nada disso. Mas certamente que eu estou a falar para uma série de gente que está a passar necessidades, que está numa situação financeira muito complicada. Alguns que estão a perder os seus empregos, estão em layoff, estão a perder rendimentos. Há uma promessa de Deus para ti. Deus quer que tu sejas rico em fé. E essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Uma fé que os levará a crer em Jesus e a serem salvos para poderem vir a experimentar as riquezas da glória do reino que há de vir. Todos aqueles que pertencem a Cristo, incluindo os pobres, são abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Aqui não há distinção entre ricos e pobres. Todos os que estão em Cristo são abençoados. Paulo diz, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Romanos 10:12. A promessa do reino de Deus não é para pobres, excluindo os ricos, nem para os ricos, excluindo os pobres. O reino de Deus é prometido a todos os que o amam e a todos os que colocam a sua fé em Jesus. Veja o que diz o versículo 5 de Tiago 2. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Então a questão de herdar o reino não é uma questão da tua condição social, se és rico, se és pobre. A questão é, amas a Deus, então todos os que amam a Cristo, esses vão herdar o reino de Deus. Amém. No céu não haverá nem ricos nem pobres. Todos serão ricos nas coisas que realmente importam, as coisas eternas. Todos receberão a mesma vida eterna, a mesma cidadania celestial, a mesma justiça de Cristo. Todos irão viver na casa do Pai, onde há muitas moradas, desfrutando da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aqueles que desprezam os pobres, desprezam aqueles que Deus escolheu, diz o versículo 6. A grande questão de Tiago é como podem dizer que são filhos de Deus
e agirem de forma tão diferente do pai que têm. Não faz sentido. Porque aqueles que tratam desta maneira estão a tratar os ricos de uma forma que não se justifica. E há 3 coisas que Tiago diz que os ricos fazem. Primeiro, oprimem os pobres, arrastam-nos para os tribunais e blasfemam do nome de Deus. Com isto, e entenda-se, e entendam as minhas palavras, Tiago não faz a apologia da pobreza. Tiago faz a apologia, a defesa e o cuidado daqueles que são os mais vulneráveis da sociedade. Os pobres, aqueles que não têm não apenas recursos, mas também não têm voz. Em quarto lugar, Tiago vai-nos falar da transgressão em relação à imparcialidade. Veja o que diz os versículos 8 ao versículo 11. Se vocês de facto obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras que diz ama o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo ou parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago 2, versículo 8 a 11. A parcialidade, o favoritismo, não é apenas contrário ao caráter de Deus, é também contrário à lei de Deus. Por ser transgressão à lei, torna-se só por si pecado. A lei régia ou a lei real é a suprema lei do amor. Quem ama a Deus ama o seu próximo, seja qual for a sua condição social, etnia, religião, orientação sexual. O amor é o cumprimento da lei, diz Paulo aos Romanos. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 10. Amar os outros como Jesus nos amou é em si mesma manifestação quer do caráter de Deus, quer da lei de Deus. E vivemos tempos em que nós devemos demonstrar este amor para todos quantos nos cercam. Não cuidar dos pobres está em oposição ao caráter e lei de Deus. Amar o próximo ao ponto de cuidar e suprir as necessidades daqueles que precisam é manifestar esse caráter e lei de Deus. Para os judeus, e isto é muito interessante, para os judeus cumprir mais leis de Deus do que infringi-las era algo positivo. A balança cairia para o lado de cumprir mais do que infringir mais. Mas a lei de Deus não é assim. Falhar um item da lei, tropeçar numa lei, é tão grave como se tivesse falhado toda a lei. A filosofia e a religião defendem que se um homem fizer mais bem do que mal, Deus o aceitará. Mas isso é totalmente mentira. Deus não nos aceita porque a balança entre as nossas boas obras e más obras é positiva. Deus aceita-nos por causa da obra de Jesus Cristo em nosso lugar. Pois a vida e obra de Jesus é a demonstração do cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. Somos aceitos por Deus não por aquilo que fazemos, mas somos aceitos por Deus por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. E esta é a nossa segurança. Em quinto lugar, Tiago, ao falar desta imparcialidade, vai lançar um desafio à igreja, dos versículos 12 ao versículo 13. Vai lançar um desafio muito interessante. Veja o que diz Tiago 2, versículo 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tão bonito. Tiago desafia os seus leitores a fazerem da palavra de Deus o modelo para as suas vidas. Que a lei deles fosse o amor, que a misericórdia fosse a sua mensagem. Este é o desejo de Tiago, este é o desejo de Deus, este é o meu desejo para todos nós, família Encontro Vida. Que a lei que nos rege seja a lei do amor e que a mensagem que nós com as nossas ações manifestamos seja a misericórdia. O apelo de Tiago é: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. É o mesmo que dizer:
Falem e vivam como verdadeiros cristãos que foram salvos pela graça de Deus e que serão julgados na base da justiça de Cristo que nos foi oferecida. A justiça de Cristo livra-nos da escravatura da lei e julga-nos de acordo com a sua lei redentora da liberdade que liberta o pecador da escravidão do pecado. Sim, Deus irá tratar com cada um segundo as suas obras. Paulo é claro ao afirmar: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo o ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro do judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Romanos capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11. E este é o grande tema da carta de Tiago. Fé genuína produz obras genuínas. No dizer de Tiago, as evidências da nossa salvação são a forma como superamos as provações, a forma como vencemos as tentações, a forma como recebemos e reagimos à palavra de Deus e a forma como rejeitamos a parcialidade no tratar os outros. Todas estas coisas são evidências da nossa salvação. De facto, nós nascemos de novo e isso é algo para nós darmos graças a Deus. Mas é importante lembrar, não são as obras ou as boas obras que nos salvam, mas as obras que fazemos, a forma como vivemos, revelam ou não a salvação que recebemos de Deus por intermédio da obra gloriosa de Jesus Cristo. As boas obras não produzem redenção. As boas obras apenas revelam aqueles que foram redimidos. A verdadeira redenção gera vidas santas e obedientes à sua palavra. Uma fé viva é demonstrada por uma vida santa que cuida dos que estão em necessidade. O Evangelho é a lei da liberdade, porque liberta todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus da escravidão do pecado e da morte, trazendo vida eterna. Esta lei da liberdade liberta-nos para podermos servir a Deus sendo obedientes à sua palavra. Numa palavra de desafio e aviso, Tiago diz-nos: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso, diz o versículo 13. Aqueles sem misericórdia ou aqueles que não revelam misericórdia são aqueles que não creem. São aqueles que as suas vidas são caracterizadas pela parcialidade, dureza de coração, egoísmo e falta de preocupação pelos outros. Resumindo, são aqueles que não vivem pelo amor. São aqueles que não revelam nem o caráter de Deus, nem a lei de Deus. São aqueles que não serão abençoados, não serão alvo da misericórdia, porque também não foram misericordiosos. A misericórdia que manifestamos pelos outros é o fruto de uma vida tocada pela misericórdia e pela graça de Deus que nos salva e nos garante triunfo sobre o juízo. Os nossos pecados, merecedores de julgamento, são removidos pela obra da graça e misericórdia de Jesus, dissolvendo todas as acusações que pesavam sobre nós por causa de todos os nossos pecados. Tiago está a levar-nos ao ponto do seu grande argumento nestes versículos. Primeiro, sermos parciais na forma como tratamos os outros é inconsistente com a fé cristã, porque a fé cristã é consistente com a natureza de Cristo e Cristo é totalmente imparcial na forma como lidou com todos os homens e como lidou connosco. Segundo, sermos parciais na forma como lidamos com os outros é inconsistente com o propósito e plano de Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé e serem herdeiros do reino de Deus. Terceiro, sermos parciais na forma como tratamos os outros é inconsistente com uma vida de amor a Deus e ao próximo.
Mesmo que a parcialidade fosse o único pecado cometido por um pecador, ainda assim seria culpado de transgredir toda a lei. Porque falhar um só item é como se falhasse toda a lei. Ao chegarmos ao julgamento de Deus, se tivermos manifestado misericórdia, iremos alcançar misericórdia. Não porque o sermos misericordiosos nos salva, mas pelo facto de vivermos uma vida de misericórdia para com os outros, revela que somos verdadeiramente salvos e nascidos de novo. E assim será verdade para todos aqueles que aceitaram Jesus, têm uma nova natureza, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E esta é a nossa certeza, esta é a nossa esperança. Sim, merecíamos o julgamento, sim, merecíamos a condenação, mas agora estamos em Cristo Jesus. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque a misericórdia de Cristo triunfa sobre o juízo, triunfa sobre o nosso merecimento de julgamento e condenação, e agora podemos ter a certeza de que tudo isso foi despedaçado e quebrado pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. A toda a família Encontrevida, o meu desejo, o meu desafio, tal como Tiago, é que vivamos de forma imparcial para com aqueles que estão à nossa volta. Se é rico, se é pobre, se é isto, se é aquilo, não importa. Vamos ser imparciais. Vamos agir com os outros manifestando o caráter e o amor de Deus. Vamos amar mesmo que não mereçam, vamos auxiliar mesmo que não mereçam, vamos manifestar o caráter de Deus, vamos manifestar o amor de Deus, e desta forma o Pai que está nos céus será glorificado. Espero mais uma vez que esta meditação na carta de Tiago possa ter abençoado a vossa vida e nos possa ter desafiado a vivermos cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus, porque o objetivo da palavra é que não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes, e ao sermos praticantes da palavra, tornamo-nos cada vez mais parecidos com Cristo. Deus ricamente vos abençoe.